Quando que a gente deve começar a educação da sexualidade das crianças? Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Sexualidade é sinônimo de sexo? Vamos ver, venha comigo. Esse é um tema fundamental na educação. E a maioria de nós, pais, não foi educado nesse tema, que sempre foi um tabu e uma dificuldade para os nossos pais. E os nossos pais, ou a maioria, não posso dizer que são todos, não, mas foi postergando essa conversa por vergonha, por desinformação, ou por não saber como abordar. E quando eu pesquiso, toda vez que eu faço uma palestra, eu acabo pesquisando isso entre os pais, né? Como é que eles foram educados na sexualidade? E a maioria diz que foi por amigos, por primos mais velhos, revistas, etc., né? Eu pergunto para você, e hoje em dia, é muito diferente? Se os pais não falam com os filhos, quem é que fala? O que será que essas pessoas educaram aos seus pais, por exemplo? Provavelmente, sabe o quê? Uma sexualidade distorcida, maliciosa e sem nenhum critério de valor. A sexualidade, gente, não é um bicho-papão e nem tem que ser um tabu. É isso, nós precisamos nos conscientizar e aceitar isso como uma verdade. Primeiro, é preciso entender que sexualidade e sexo não significam a mesma coisa. Entenderam? Não significam a mesma coisa. Então, eu te convido para começar aqui comigo a descomplicar esse assunto. Vamos lá? A pessoa humana é sexuada. Isso que nós precisamos entender. Isso quer dizer que o ser humano está constituído como um ele e uma ela. Talvez você nem perceba, mas você educa a sua filha e trata a sua filha em qualquer tema como uma menina, adequando a sua natureza feminina. E a mesma coisa acontece com seu filho, desde que são muito pequenininhos, gente, desde que são muito pequenininhos. Resumindo, a sexualidade é simples assim, ser homem e ser mulher. Ponto. Em todas as nossas dimensões. Então, educar a sexualidade é ajudar os filhos, tanto meninos como meninas, a se desenvolverem ao máximo em todas as suas dimensões. A dimensão física, a dimensão racional, a dimensão emocional, a dimensão social e a dimensão transcendente. E a sexualidade, gente, é um grande dom, mas nem sempre nós entendemos dessa forma. Você sabe muito bem que há quem pense que sexualidade é uma diversão, é um direito, é uma forma de você desestressar. E não é nada disso, né? Isso é o que dizem por aí. Já o sexo é muito diferente, é o exercício da sexualidade humana. Uma capacidade que todos nós temos de expressar nosso amor, doação. Amor, doação, aquela pessoa a quem nós nos comprometemos por toda a nossa vida. É bem diferente sexualidade e sexo. E normalmente a gente trata como coisas sinônimas. E nós nascemos sexuados, modalizados em homens e mulheres. E para que nós somos assim? Para gerarmos filhos e construir uma família. Este é o grande propósito da sexualidade. Não seria por quê? Por que nós teríamos que nascer assim sexuados? Portanto, gente, quando você me pergunta quando eu devo começar a educação da sexualidade das crianças, eu posso te dizer desde muito cedo, desde que os filhos nascem ou até antes. Aliás, é assim mesmo, né? A gente já prepara o quarto, a gente sabe se é uma menina, a gente já prepara um quarto com cara de menina. Então, ajudar os nossos filhos a se identificar plenamente com o seu sexo, seja ele feminino ou masculino, é um papel importantíssimo dos pais e também do ambiente da família, do amor entre o casal. Os filhos vão se espelhar em vocês, eles vão espelhar no amor entre um e outro, o respeito, né, o carinho. Porque a sexualidade, gente, deve estar sempre vinculada ao amor. Então pense na sua casa se os seus filhos têm um bom modelo, né, de vida familiar, de amor entre os pais. Os filhos que vivem numa família estruturada, onde os pais procuram ir aparando as arestas, porque uma família estruturada não é uma família perfeita, que não existe. Os pais sempre estão aparando as suas arestas de relacionamento, respeitando um ao outro, perdoando, começando, recomeçando. Só esse trabalho já é o início de uma educação da sexualidade de muitíssimo valor. E a orientação deve ser gradual,
Porque todo mundo pensa que tem que um dia sentar com o filho e falar um monte de coisa e pronto, está educado. Não é o mesmo. Não é o mesmo você falar com uma criança de 2 anos, você falar com uma criança de 14, um jovem de 18, né? É muito diferente. Nos primeiros anos, a educação da sexualidade vai ser muito mais através da ação dos pais, com o seu modelo, com o seu exemplo, como eu falei, do que com discursos. Não pense que você vai sentar com seu filho e fazer um discurso sobre sexualidade. Mas é bom que a gente fique atento, sabe por quê? Porque nos nossos dias nós temos um grande obstáculo para a educação da sexualidade, que é, sabe o quê? A pornografia. E a pornografia, nos nossos dias, infelizmente, é uma indústria riquíssima, essa indústria da pornografia, e é super acessível no apertar de um clique. Qualquer criança é capaz de cair no site pornográfico. Por isso, quando nós falamos sobre sexualidade, existe uma máxima. Melhor chegar 1 ano antes do que 1 minuto depois. Escutou bem, isso aí. Melhor 1 ano antes do que 1 minuto depois. Então, eu gostaria que você, nesse momento, pensasse comigo e depois desse vídeo, você criasse uma estratégia de como você vai começar a abordar esse assunto na sua casa. Não podemos deixar, gente, que esse assunto fique para depois, para nunca, né? Porque se a gente deixa para depois, fica para nunca. Não pense que seus filhos são muito novos e que isso não é o momento para começar a falar esse tipo de conversa, né? É assim que a gente fala, porque já acha que é um tipo de conversa que precisa de uma preparação enorme. Esse é um assunto de super responsabilidade dos pais. É dos pais mesmo, gente, não é da escola, não é de um livrinho que educa a sexualidade, nada. Ou também não deixar que a natureza ensine. Tem gente que fala, não, eu vou deixar que a própria natureza ensine. Eles vão aprender tudo atrapalhado. As consequências da terceirização, desse assunto, podem trazer consequências muito desastrosas e bem contrárias a tudo aquilo que você pensa sobre o assunto. Eu entendo, você deve estar falando assim, bom, Dorita, ok, tudo bem, entendi que preciso ser protagonista nesse assunto, mas me diga o que eu falo para o meu filho de 4 anos e para o meu de 7 e para aquele meu que já está com 14 anos, eu não sei o que falar. Eu entendo a sua preocupação e, aliás, não é só sua, é de muitas mães, muitos pais. Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre o assunto e foi pensando nisso que eu criei um curso online que se chama O Pico da Montanha. E nesse curso você vai ter acesso a um manual, passo a passo, como abordar esse assunto em cada idade, em cada fase. Além do que, entender o porquê dessa confusão toda, por que chegamos nisso? Por que a sexualidade é isso, essa coisa que nós vemos hoje, né? Eu sempre digo que os pais precisam se antecipar no quesito educação, qualquer coisa da educação, antecipar. E a melhor forma é estudar. Estudar. Quanto você tem estudado? Para saber agir de forma correta e assertiva. Não pense que nós intuitivamente e assim improvisando a gente vai sempre acertar. E dentro desse curso do Pico da Montanha, eu vou guiar você nesse assunto com a minha experiência de 25 anos como mentora de famílias. Acredite se quiser, mas eu já atendi mais de 500 famílias, entendo muito bem a situação que vocês vivem no dia de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre o curso, sobre a educação da sexualidade, esse curso Pico da Montanha, eu sugiro que você clique no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá você vai ter todo tipo de informação. E lembre-se sempre, os pais precisam ser protagonistas da educação de seus filhos. Não dá para terceirizar, independente do assunto, ok? Eu estarei sempre por aqui, para te lembrar, para te ajudar nessa missão. Você não está sozinho, você não está sozinha. Até breve, a gente se vê.